Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui na 20ª edição da nossa Video Newsletter e hoje a gente está aqui para falar das novidades do mês e esse mês foi cheio de novidades. Teve encerramento da CPI das Americanas, teve julgamento sobre a restituição de valores apreendidos e definições sobre a necessidade de representação no crime de estelionato. São todos pontos muito importantes para o nosso dia a dia das empresas. Ficar atento às novidades do direito penal empresarial pode ser um grande diferencial nas nossas atividades, para além da advocacia. Então vamos dar uma olhada? Bora! CPI das Americanas e as propostas legislativas. Nesse mês, a Câmara dos Deputados concluiu a CPI das Americanas instaurada para apurar a suposta responsabilidade pelo rombo contábil de cerca de 20 bilhões de reais, que foi anunciado no começo do ano pelo próprio grupo. A CPI se encerrou sem qualquer indiciamento ou conclusão dos possíveis responsáveis por essa, que vem sendo chamada uma das maiores fraudes contábeis da história do país. Apesar da não indicação de autoria, cuja investigação continua no Ministério Público Federal, o relatório trouxe uma série de propostas legislativas, entre as quais a da tipificação do crime de infidelidade patrimonial, assim entendido como o abuso dos poderes de administração de patrimônio alheio, causando prejuízos ao patrimônio administrado. A proposta agora vai para tramitação no Congresso Nacional. Restituição de valores após a absolvição. Uma das tarefas mais árduas da advocacia é conseguir a restituição de bens e valores apreendidos durante um processo. A jurisprudência dominante é no sentido de que a restituição só é cabível mediante a apresentação de prova inequívoca da origem lícita do bem, o que muitas vezes é algo bastante difícil de se provar. Principalmente quando a gente está falando de valores e ativos de origem antiga, quando não se possuem mais os registros da aquisição. Por essa necessidade, em muitos casos, mesmo quando há absolvição, os tribunais têm mantido a constrição dos bens ou ativos dos acusados, por entenderem que não foi provada a sua origem ilícita. É uma situação surreal, porque ao mesmo tempo em que o juízo entende que a pessoa não cometeu o crime do qual é acusada ou não tem provas, mantém a necessidade de comprovação da origem ilícita dos bens em uma inversão total do ônus probatório. Uma recente decisão do STJ, de relatoria da ministra Laurita Vaz, que se aposentou nesse último mês, pode mudar esse panorama. No julgamento de um recurso especial, a Corte entendeu que se o Ministério Público não conseguiu sequer provar a materialidade e a autoria do delito, o que ocasionou a absolvição do acusado, menos ainda poderia provar a origem ilícita dos valores que foram apreendidos. Assim sendo, ela determinou a imediata restituição dos bens. É um precedente bastante importante para o âmbito penal empresarial. Representação no crime de estelionato. Até 2020, o crime de estelionato era um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, para a apuração desse crime não era necessário qualquer manifestação da vítima ou do ofendido. Com a entrada em vigor da 13964 de 2019, o pacote anticrime, a ação penal para apuração desse crime passou a ser condicionada à representação, dependendo da manifestação inequívoca da vítima, no sentido de ver processado o acusado. O plenário do STF decidiu, no HC 2008-817, que esse dispositivo teria efeitos retroativos. Isso quer dizer que, mesmo para os delitos ocorridos antes de 2020, seria necessária a representação e, para isso, deveria ser intimada a vítima. Em um recente julgado, o ministro Zanin decidiu que essa representação não pode ser presumida. Assim, o mero comparecimento da vítima em delegacia para narrar os fatos não supre a necessidade de inequívoca manifestação de vontade em ver processado o autor dos delitos. E aí, assim, ele determinou que fossem intimadas as vítimas para que pudessem se manifestar. Mais um precedente muito importante. Então, por hoje a gente fica com isso. No mês que vem a gente vai ter novos temas para a gente falar e com certeza já teremos grandes votos da mais nova ministra do STJ, a doutora Daniela Teixeira. Uma grande advogada que agora se torna uma grande magistrada e a quem a gente deseja muito sucesso e boa sorte nessa nova caminhada. Para ficar por dentro da nossa newsletter, segue a gente nas nossas redes sociais e qualquer coisa a gente está por aqui. Um abraço e até o mês que vem.